Mas olha, então vamos aprender o que é importante, sabe? O Espírito de Deus jamais vai orientar o ministério em doutrinas fundamentadas em usos e costumes, porque essas doutrinas fundamentadas em usos e costumes impedem o progresso do Evangelho. É evidente que se você quer falar do Evangelho para alguém, se você começa por usos e costumes, você vai ser rejeitado. Porque usos e costumes faz parte da tradição das pessoas, das sociedades, dos povos. E se você vai chegar lá procurando com os dois pés, metendo pau na tradição, na cultura deles, eles vão repudiar você. Vão até apedrejar você, matar você, porque você está mexendo em coisas que eles consideram como muito importantes. Então, usos e costumes a gente não enfrenta e não combate. Vai pregando o Evangelho, vai falando do amor de Deus, vai falando a respeito de Jesus Cristo, vai falando da salvação, e usos e costumes mudam com o tempo. É o tempo que vai mudar isso aí. Entendeu? O Senhor nos mandou pregar o Evangelho, não mandou pregar véu, não mandou pregar ósculo santo, não mandou pregar a doutrina de roupa, não mandou nada disso. Ele disse para ir pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? O pregar o Evangelho é falar que Deus veio ao mundo e deu a sua vida na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas. É isso. Então, fazer uso e costume, fazer doutrina, isso aí é criar problemas para a disseminação do Evangelho. Não é que certos costumes, olha, tem nações indígenas que a criança que nasce defeituosa, com defeito físico, é sepultada viva. O que você vai ver agora é realmente uma coisa profundamente abominável, que é sepultar crianças com defeito físico, problemas de saúde, sepultar viva. Sepultar viva. Então, de sem consciência, eles sabem que não deveriam fazer isso. Mas isso é da tradição deles, é da cultura deles, isso eles praticam há centenas de anos. Uma coisa assim muito difícil de mudar. Então, um missionário, um homem ou uma mulher que tenha sido enviado por uma nação como essa, que tenha esse costume, essa cultura, essa tradição, o que ele deve fazer? Bom, eu vou te dar um princípio que eu acredito deve ser incontestável, quer dizer, você não vai, de maneira nenhuma, contestar aquilo que eu estou afirmando. Você tem que agir debaixo da guia de Deus. Tem que buscar a direção de Deus e só fazer alguma coisa ou falar alguma coisa se Deus fizer isso claro para você. Evidentemente que Deus não envia um missionário que é um apóstolo do Evangelho. Não envia para uma nação estranha para morrer, para ir lá morrer. É possível isso? É possível. Os apóstolos todos foram mortos por causa do Evangelho. Mas eu acredito que o objetivo do Senhor ao enviar você numa nação como essa, com tais práticas, é que estas almas conheçam o Evangelho e sejam salvos pelo poder de Deus. E estes usos e costumes vão mudar com o tempo. Então, você deve ficar caladinho, quietinho, respeitar a cultura deles e só fazer alguma coisa debaixo da guia de Deus. Não se intrometer na cultura deles, com a sua cultura de cidadão brasileiro,
vacinado, né? Morando numa grande capital deste país e querendo entrar numa nação estranha, numa nação indígena e impor lá a sua cultura, os seus princípios cristãos para um povo que não sabe absolutamente nada. Sepultada viva. Então, um missionário que entra numa cultura dessa, evidentemente que ele não vai concordar com isso, ele vai repudiar isso. Mas ele tem que calar a boca, ficar quietinho, tá? E falar do amor de Deus. Porque se for meter o dedo na cultura do povo, ele vai ser morto, vai ser expulso. Então ele vai falar do amor de Deus e vai ensinando as pessoas e os costumes vão mudar. Porque o Evangelho muda estas coisas. A palavra de Deus tem poder para mudar estas coisas. Então não tem nada a ver os costumes com a pregação do Evangelho. A igreja primitiva batizou homens casados com várias mulheres. Por quê? Por que batizou? Recebeu no seio da igreja homens casados com várias mulheres? Porque não tinha outra alternativa. Os povos onde eles estavam levando a palavra de Deus tinham a cultura do casamento múltiplo. Então, o que fez a igreja primitiva? Colocou essas pessoas no seio da igreja. Só que para o ministério, Paulo recomendou as instruções da Antinóbio. O bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Entendeu? Mas não saiu nas cartas lá, você não vai combatendo o casamento livre. Ó, beijocas e fica com Deus. Ó, beijocas, ó. Aqui, nas costas da mamãe.